nos acompanha em mais um episódio do Vivi e Aprendi. Nós estamos no episódio de número 16. E antes de eu apresentar esse convidado ilustre que está aqui comigo, eu quero falar para você que você pode nos acompanhar no Instagram, no @Vivi e Aprendi Podcast, para assistir os cortes dos melhores momentos de cada episódio, na plataforma do Spotify e do YouTube também. Você pode assistir, todos os episódios estão lá. E nós temos o nosso apoiador cultural, que é o apoiador cultural da Rádio Porto Gravatá e também desse podcast, que é LD Espaço Odontológico. Você pode acompanhar o time de especialistas que tem na clínica LD, os tratamentos oferecidos lá no Instagram do LD Espaço Odontológico. Muito bem, eu estou aqui com o Expedito Michels. Foi muito difícil conseguir uma brecha na agenda desse cara que tá aqui. Vocês já vão entender o porquê. Mas deixa eu apresentá-lo primeiro. O seu Expedito, ele é esposo da minha amiga Margarete, a Marga. Ele é pai da Emily, do Arthur e também é vô da Elisa. Ele tem uma história muito interessante, né? O Expedito, ele é filho de agricultores, nasceu lá em São Martinho, foi criado em Maruí e hoje ele mora em Capivari. O Expedito sempre foi um estudioso, foi empreendedor nato, foi dedicado. Uma vez ele me contou, depois eu vou falar mais sobre isso, ele tinha o sonho de ser médico veterinário, mas ele não conseguiu realizar esse sonho naquele momento. Hoje ele realiza esse sonho de outras formas. E aí ele se formou em administração, fez mestrado. Ele é um cara que tem uma visão de mundo diferente, ele tem uma espiritualidade bem desenvolvida, ele é um cara que enxerga as sacadas, os insights. Se ele fosse um jogador de xadrez, que eu não sei se ele é aquele jogador que já antecipa umas 7 jogadas à frente. A gente diria que a gente tá indo com a farinha, ele tá com a polenta pronta. Mais ou menos isso, né, Expedito? E foi por uma situação de que ele ficou desempregado que surgiu o grande empreendimento da vida dele, que é a FUCAP, Faculdade de Capivari. Ele vai contar muitas histórias da vida dele, eu tenho certeza que vai ser muito inspiradora. Expedito, eu não tenho palavras para te agradecer de estar aqui, de apoiar esse projeto que é o Vivi e Aprendi Podcast. Muito obrigada pela tua vinda aqui. Imagine. Eu é que tenho que agradecer, né? E parabenizar pela iniciativa do nome. Vivi e Aprendi. Uma vez eu fiz uma campanha de vestibular lá e eu fiz uma parecida. Vim, vivi e venci. Olha! Isso foi de uma história de um imperador romano que depois de ganhar a batalha, ele subiu em cima de uma pedra e gritou: vim, vivi e venci. E agora você coloca assim: vivi e aprendi. E é isso mesmo, na graça de Deus, sempre na graça de Deus, do Espírito Santo, a gente vai vivendo e aprendendo. Isso aí podia ser um fechamento, hein? Ficou um slogan esse, gostei. Expedito, conta pra gente um pouco, assim, quem foi o Expedito criança, lá da tua infância, em São Martinho, em Maruí. Se o Expedito criança já era, assim, visionário, se já dava sinais, assim, já tinha indícios disso. Olha, é difícil de falar do tempo que a gente foi criança, porque eu nasci em São Martinho, mas com 2 anos o pai foi para Maruí. Então já era bem pequenininho. A mãe não deixava muito a gente brincar com os outros. A mãe queria tudo bem debaixo da saia, como se diz. Porém, as brincadeiras e as interações que eu tinha eram com muito poucas crianças e com as minhas irmãs. Então eu era o fabricante de mesinha, cadeira, guarda-roupa, móveis para brinquedo de criança, eu que fazia. Então eu era um jovem que o vô me ensinou a trabalhar com martelo muito cedo. Então isso facilitou muito. E eu, como sou assim mais alto, eu tinha muita vergonha. Se alguém me olhasse nos olhos, eu baixava a cabeça, dava meia volta, eu nem olhava, nem via a pessoa olhar nos meus olhos. Eu só sentia que estava olhando para mim, eu já saía. Tinha muita vergonha.
Não sei por quê. Vergonha, quieto, tapado, vergonha não tinha nada a ver com o expedito de hoje. Fiz aí em Maruí o meu ensino fundamental e 1 ano deles aqui em Sangamorta, aqui em Armazém, que a minha mãe é de Armazém. Aí eu fui lá na Santa Terezinha, hoje chama a comunidade. Aí lá na Santa Terezinha também tive muitos amigos, outros professores. Aí me abriu um pouco mais a socialização. Isso foi em 1974, no ano da enchente. E comigo não tinha muita brincadeira, eu não brincava não, eu falava sério, fazia as coisas sérias sempre do meu jeito. Mas nunca levava assim muito na brincadeira. Aí quando chega com 13 anos e meio, o pai queria que eu fosse para o seminário. Aí o vô, Antônio Michels, aqui de São Martinho, São Luís, onde começa o Rio Capivari, né? Porque eu nasci onde começa o Rio Capivari e hoje moro na Foz. Aí quando eu era pequenininho, eu levava água quente para gamela para o vô lavar os pés. Ele lavava os pés durante 2 horas. 2 horas lavando os pés, pensa que é fácil? Ficar ali sempre botando aguinha quente, né? Porque a água esfria. Mas sabe o que ele fazia? E eu junto. Ouvia a Voz do Brasil. Quando terminava a Voz do Brasil, ele passava para a BBC de Londres em português, das 8 às 9. Aí, quando chegou a época de eu ir para ver uma profissão, que eu queria ser religioso, claro, melhor profissão que tem, você mora no centro, numa casa boa, perto da igreja, né? Bem tratado, melhor profissão que tem é ser padre. Aí, mas não deu. O vô me manda lá para o colégio agrícola, interno também. Aí lá no colégio, por que o colégio agrícola? Porque ele disse que no mundo ia faltar comida e que eu deveria ir para o colégio agrícola para produzir. E para oração já tinha gente que chega para rezar no Brasil. Os parentes nossos, Dom Evaristo Arnes, Hilda Arnes, os tios, as tias, padres, freiras, família cheia de religioso, já tem que chegar. Isso não precisa mais disso. Precisa de gente que faz. Tu vai, Altanir, faz a mala dele e manda para o interno agrícola arrumar essa vaga para mim lá em Canoinhas. Certo que eu ia para o meu colégio interno. Que idade? 13 e meio. Nossa, uma criança? 13 anos e meio. Eu fui para lá em fevereiro, só voltei em dezembro. 1 ano sem ver minha mãe. Nossa. Tá. Vou lá pro colégio, 3 anos, tirei o primeiro lugar no Lions Club, fui o melhor aluno do colégio. Eu não sei jogar bola, porque eu só lia, estudava. A gente dizia que eram papa-livros. E eu fui um rato de biblioteca, outros chamam também. Eu li, eu estudei muito, brinquei muito pouco. E o colégio agrícola você aprende a se socializar também. Porque eram 320 homens e formou 89. Desistiam ou eram expulsos por mau comportamento. Percebes? Tá? Agora, vamos ligar um pouco aí com o teu vivi e venci. Ao final do primeiro ano, houve uma coisa muito interessante. Eu sempre rezava para descobrir o amor. Olha. Desculpa. Palhaço, vamos. Tá, eu queria um amor. Aí, quando chegou um dia, a professora disse assim, ó, alemão, eu chamava eu de alemão, o meu alemãozinho, tu vai embora e tu vai dar um beijo no teu pai. E na volta tu conta pra nós como que foi. Todos tinham que fazer isso, ela fez. Gente, o que eu tô emotivo hoje, não é? Eu sou assim. Esse aí programa faz isso, esse programa tem lágrimas. Cheguei ali, fui lá, e agora? Dar beijo em pai, dar beijo em mãe é fácil, muita gente já fez. Mas eu tinha que ir lá dar um beijo no meu pai e voltar. Então, a primeira coisa, a barreira de dar um beijo nele já foi difícil. Muito difícil.
Foi assim lá pelo 25º dia de férias, né? 30 dias, foi lá no finalzinho de férias. As férias e agora inteiras matutando. as férias tá terminando e agora tu tem que te virar, tu vai ter que dar esse beijo. Tá bom. Dei esse beijo, o pai também retribuiu. Foi legal. Tá. Desculpa, vai ter que cortar isso aí. Não, nem pensar. Nem pensar. Tá. Aí, que o pai que sempre foi duro comigo, né? Com 8 anos, vou contar outra coisa aí, vai esquecer isso aí. Por quê? Mas aquilo deu mexe maturidade. contigo? É isso que eu quero saber. O que isso te trouxe? Exatamente. Ali trouxe a maturidade. Porque você falou que a você escola leu é sobre assim, o ó. amor. Você falou Assim, que leu ó, e estudou sobre o amor. Tudo que eu peço, Deus me dá. Eu pedi o amor. Só que quando eu conheci o amor, ele me deu um desafio. Deus não te dá o amor assim de graça. Tudo que tu pede, ele te dá, mas é do jeito que tu não espera. Nunca é do jeito que tu esperas aquilo que Deus te dá. Tu pede dinheiro, ele te dá um monte de trabalho, um monte de compromisso. Eu queria ser útil para a humanidade, me fez construir a FUCAP, olha o trabalho que me dá. Sério. Eu preciso, tudo que eu preciso, Deus me dá, mas me dá um trabalho. Mas ele dá. É isso que eu quis dizer. Quando você pede o amor, porque o amor é assim, você tem o amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de vizinho, amor de tio, amor por ti mesmo primeiro, que se não conseguires o teu, que é o número 1, onde mora o Deus, né? Ali tu não consegue os outros, né? Então primeiro o teu amor a ti próprio. Ali vem amor, respeito e vem outras coisas mais. Então quando você consegue ter o amor é que você começa a perceber as outras coisas, e as outras coisas sobre vida. Então, a vida é muito simples, até demais, para quem sabe lê-la, entendê-la. A vida, entender como a vida é, como Deus funciona na natureza das coisas. E como Deus funciona na natureza das coisas? Ele tem a sua regra, ele tem a sua lei e ele tem o seu sistema, como é que funciona. Quando você faz um pedido, já não é uma coisa fixa da natureza das coisas e de Deus que você está pedindo, mas tem aquelas coisas da natureza dele que já estão postas e fixas, tipo o mês, a estação do ano, dias da semana, as horas do dia, o sol, as estações, as plantas, as inteligências das plantas que nascem e se viram para o sol, para buscar luz, para fazer fotossíntese, é a inteligência da planta, a inteligência dos animais. E a inteligência do homem até ele ter o seu livre arbítrio, mas dentro de uma lei, não somente aquela lei que está na Bíblia, mas aquela lei que funciona na natureza, na terra, nos astros. Então isso aí tem uma regra fixa, mas como tudo é vivo e a terra, ela também se modifica, ela também temos enchentes, temos secas, é porque a terra é um ser vivo e ela também se modifica, então isso muda tudo. Então é mais ou menos assim, né? Então Deus deixa as coisas muito prontas para a gente utilizar tudo isso, mas nem sempre a gente sabe como tirar o melhor da natureza e todo o respeito desse conjunto todo, entendeu? E você tem também muito essa questão da espiritualidade, né? Você fala muito de Deus, mas você tem uma ligação com os teus pais que é diferente, você tem uma ligação com o teu avô que é diferente, o teu avô que é falecido. Ele me ensinou, ele veio para mostrar para mim como que é depois da morte, de não dá tempo de, eu acho que isso já dá um podcast, como que é lá no pós-mortem, né? Então como ele mandou dizer. E como que ele se comunicou contigo nesse através da minha mãe. Tá, vou contar então. Conte. Agora vai dar um pouquinho mais de tempo, mas vou contar.
eu fui fiel depositário da herança da família do meu pai, que eram 4 irmãos. Ele era 2 meninos e 2 meninas, Altaniro, Valdomiro, a tia Judite e a tia Maria. A herança das coisas aqui em cima, ele tem um pedaço de terra para cada um dos 4 filhos. O que sobrou de dinheiro dava uns 4 carros quando ele faleceu. Então depositaram lá em Joinville num banco, onde eu nunca fui, não movimentei nada, mas eu era o fiel depositário e tinha conta conjunta, não solidária. Aí o velho dizia, quando eu morrer, tu vai lá e pega esse dinheiro e divide para os teus tios, teu pai e teus tios, tá bom? Ele faleceu, antes de eu ir lá no velório, eu passei no banco e saquei o dinheiro. Não quiseram me dar o dinheiro, que era o valor de 4 carros. Hoje deve uns 200 mil, acho, mais, né? Um carro popular, assim. Sim. Aí peguei aquele dinheiro, fiz em 4 montes, botei em cima da mesa, que era do lado da igreja, lá em Iririú, no Joinville. Na década de 70 foram todos para lá e nós ficamos aqui. Aí o vô pediu para... Aí tá, fiz como ele mandou. Mas quando eu cheguei ali no salão da igreja onde ele estava sendo velado, eu nem entrei, só dei uma espiada como é que estava, chamei os tios, a minha tia morava do lado do salão, e o velório também ali correndo. Quando eu chamei ele, já deu aquela curiosidade no povo, né? O que ele vai fazer? Será que ele vai dar o dinheiro no dia que o velho morreu? Eu prometi. Ele pediu, levou. Tá. Eu pego o dinheiro, boto ali, faço o recibo à mão, pego a assinatura dos 4, tá em casa guardado num cofre, ainda assim, folhinha de caderno. Recebi minha herança, aí botei os 4 montinhos. O falecido Valdomiro pegou aquele dinheirinho, botou em cima do monte da Maria. Diz, Maria, tu faz 15 anos que cuida de meu pai e minha mãe, eu vou te dar todo o dinheiro. Chegou meu pai também, pegou o dinheiro, Maria, tá aqui o dinheirinho todo teu. Aí outra tia disse, olha, eu preciso arrumar minha casinha, dar uma reforma. Aí pegou um monte, dividiu na metade e deu, tá aqui a minha parte também. E ficou aquela coisa comovente, linda, tá bom. Aí eu pego, como já tá tudo certo, volto pro velório. Sabe que não se deixa ninguém na essa sozinho. Deixaram. Eu me aproveitei. Cheguei e disse, vô, o negócio é o seguinte, se eu disser que foi, tu falou para mim, eu vou dizer que é mentira, mas eu quero que tu mande a minha mãe lá em casa dizer para mim como que é aí. Durante o pedido, coloquei a mão esquerda em cima da mão dele, que é a mão do passado, e depois coloquei a mão direita, que é a mão do futuro, para fazer o pedido. E quando terminei o pedido, eu me benzi e ficou por isso, fiquei ali esperando. 2 meses depois chega minha mãe lá em casa, segunda-feira cedo, a mãe nunca vem me visitar, é sábado, domingo, eu, ela e ela, nós, tudo. Segunda, 8 da manhã, o ônibus de Maruí apontou. Minha mãe chegou lá, bateu a porta e disse, eu disse, mãe, o que tá fazendo aqui, segunda-feira de manhã? Teu avô mandou aqui. É mesmo? Já arrepiei até os pés. Senta, mãe, me conta tudo. Aí a mãe chegou, sentou e disse, eu ouvi o teu avô, mas como se ele tivesse assim vivo na minha frente. É mesmo? É. Onde que você estava? Nós estávamos lá numa lavoura. Do lado de uma lavoura, assim. Lavoura do quê? Lavoura branca de margarida. Só tinha margarida branca. Era assim, um mar de margarida branca. E ele com aquele terno xadrez e um bonezinho. Aquele bonezinho que ele sempre usava, marrom. É mesmo? E o que ele falou para ti, mãe? Olha, ele disse o seguinte, que não precisa ter medo de morrer. Aqui é tão bom que não precisa fazer força nem para respirar. O que mais, mãe? Não, acabou, né? Acordei, né? E daí vim aqui. É massa, né? Então você vem aqui, não precisa nem fazer força para respirar. Então são coisas que você vê assim, que você perde o medo de morrer, perde o medo de dar um beijo no pai, perdeu o medo. Então foi muitas coisas assim importantes, a educação sexual.
O pai chamou eu, depois as minhas irmãs, com 8 anos de idade, porque com 7, até 7 é inocente, depois de 8 não é mais. Dizia o que a gente tinha no meio das pernas, além do xixi, servia para outras coisas. E o que era o estupro, o que era isso. E muitos, às vezes, adultos levavam as crianças para lugar escuro e depois nascia neném, ou muitos matavam as crianças e contavam tudo isso e dizia que para se livrar tinha que dar um chute no meio das pernas e vazar. A minha irmã salvou a minha irmã de um estupro, ela fez o que o pai mandou com 8 anos. Então hoje a educação precisa ser retomada aos tempos antigos, não é o segundo pai, professor, que tem que cuidar da vida sexual, da educação, orientação sexual de um jovem. Isso é coisa do papai e da mamãe. Não tem nada que ser com os outros. O meu pai fazia. Minha neta tinha 8 anos, eu já fiz a mesma coisa com a minha neta. Aí chamei a minha filha e o meu genro e disse, ela já sabe o que é gravidez, ela já sabe o que é estupro, ela já sabe o que ela tem no meio das pernas, ela sabe também o que o menino tem com 8 anos, ela já sabe tudo. Vocês não falaram agora, eu falei, e vocês com o pai têm que saber que eu falei, entendeu? Muito então bem. Eu sou bem decidido nessas coisas assim, vou lá, pego assim e faço e enfim. Expedito, você contou que na sua infância você era um menino fechado, tímido, introspectivo, mas lá já com uma certa idade, quando seu avô faleceu, você já era o homem de confiança dele, porque ele te deixou com uma responsabilidade. Ele faleceu, meu neto já conheceu ele, meu filho conheceu ele, faleceu bem depois. Mas a minha pergunta com relação a essa questão de ser uma criança tímida e hoje, né, ter essa posição de liderança, de ser uma pessoa que motiva, que tem uma boa oratória, que é bom comunicador e que tem outras aspirações que a gente já vai conversar mais pra frente. Quando que foi esse momento dessa virada? Aconteceu alguma coisa que você sentiu, que tem na sua lembrança de que você saiu desse casulo da criança tímida para essa pessoa que se comunica, que aprendeu a se comunicar, a se impor, a falar? Começou no beijo do pai, né? Para quebrar aquilo ali. Ali começou a não ter mais isso vergonha, que foi no primeiro ano do ensino médio. Quando eu voltei, eu vou para o colégio segundo ano, eu voltei tão transformado e já sabia tocar violão desde pequenininho, de 8 a 12, eu aprendi a tocar violão, mas daí tirei nota baixa na escola, o pai tocou para cima do forro e disse, tu não tira mais, enquanto não me aparecer aqui com um boletim bom, o violão lá de cima não sai. Tá. Aí já começou aquele negócio ali. E aí a professora lá fez eu ensaiar com ela músicas para cantar na igreja. Aí, quando eu fui cantar na igreja de Canoinhas, lá no norte de Santa Catarina, aí foi um momento que eu já comecei a olhar nos olhos da pessoa, que a primeira pessoa que eu olhei nos olhos assim foi dela. Então, conta para nós aqui como foi. E olha para mim. Olha para mim. O senhor entendeu? Tu tá entendendo? Olha para mim e conta como que foi. Então, ela sabia que eu não... Então, ela percebeu. Então, a virada começa ali. Aí pronto, aí comecei a falar, comecei a liderar, comecei a fazer as coisas, os grupos dentro do colégio. Aí não tinha centro cívico. O pai mandava dinheiro para mim. Acho que ali foi a virada empreendedora. Aí o pai mandava dinheiro para mim, ao invés de eu gastar, eu tinha medo de ficar doente. Aí estava longe, né? O pai aqui em Maruí, eu lá. Aí eu guardava o dinheiro. Aí chegou no segundo ano, aí disseram para mim, tá aí o centro cívico, por que tu não toca? Como assim? Tá aí, tem tudo. Um centro cívico era tipo um restaurante assim, né? Tinha as mesas, tinha as cadeiras, a gente tomava café também, usava aquilo ali. E fim de semana era o nosso centro cívico. Tinha uma vitrola. Tinha uma vitrola e essas coisas assim. Eu digo, não, sem certeza, não, tudo que tu fizer aí nós concordamos. O secretário da escola. Aí eu disse, o que eu vou fazer aqui para ganhar dinheiro? Peguei o dinheirinho que eu tinha, fui para a cidade. Comprei um disco do ABBA, do Boney M,
e um disco do Bee Gees. Esses 3 aí. Vim de Marcílio Dias com a caixa de gasosa rotadeira e nas costas, com mais Maria Mole e Suspiro. Trouxe tudo. Aí comecei, botei lá e vinha com eles, convidar eles para escutar música. Porque eles achavam eu muito empreendedor e criativo, porque eu escrevia para a Bayer, para as empresas que tinham tecnologia, e eles mandavam os folhetos de defensivos agrícolas, de elementos veterinários, tudo eu tinha. Porque eu escrevia a cartinha e eles mandavam para mim os folhetos. E por que você escrevia? Eu não sei. Curiosidade? Me dá na cabeça. É igual benzer de dor de cabeça. Eu tiro a dor de cabeça com as mãos, mas um dia sonhando eu mesmo criei a minha técnica e eu também às vezes eu acho que assisti em televisão ou alguma coisa que a gente assistia. Instituto Campineiro, Instituto de Campinas. Aí vão lá desenvolver lá a rama de mandioca que atravessa o asfalto. Aí o cara vai lá, caixa postal, número tal, eu anotava. Aí eu acho que era assim, anotava ali, aí eu pegava uma coisa, fazia ali, fazia a cartinha e mandava assim, entendeu? Quando chegava a cartinha, eu mandava a carta. Quando chegava aquele maço de coisa, todo mundo já ficava de olho. Chegou coisa para o alemão, vamos lá ver o que foi. Chegava lá, eles mandavam, não mandavam um, eles mandavam diversos panfletos. Aí eu distribuía para o pessoal, a gente ia para o centro cívico, ler folheto, escutar Bee Gees, Baba e Boney M. Oh, coisa comer boa. Maria Mole. E comer Maria Mole e ganhar dinheiro. Olha, eu saí de lá, tinha um estoque grande, tirei o meu dinheiro e guardei lá na minha caixa de sapato, e ali ficou, e o centro cívico tocou. Depois eu disse, agora vem outro, né? Esse ano já deu. E caí fora. Então eu fui lá, quando você me dá uma atividade, eu vou lá e faço. Entendeu? Então, quando foi, trabalhei na UDESC, trabalhei na Unisul, trabalhei na FEBAV. Pois é, você teve uma trajetória aí dentro de universidades. Foi, estudei na muito. área de administração. Certo. Você era coordenador de curso e professor, dei aula para mais de 5.000 alunos. Então você já estava no meio do ensino. Já conhecia tudo e percebi uma coisa que aconteceu em 1996, LDB. A LDB indicava um novo caminho para a educação superior brasileira. Mas ninguém dava importância para isso. Que é tipo a CAPES hoje? Não. Não, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá, entendi. E que ia mudar. E ela dava, como é que se diz, orientações, tipo assim... Ensino superior, só compete à União. Ensino fundamental, compete ao Estado. Ensino médio, quer dizer, o Estado. Ensino fundamental, aos municípios. Isso é função deles. Aí chegava o Estado, queria tocar... ou municípios de São José, município de Palhoça, queriam fazer ensino superior. Dizia, não é função deles, não tem nada que fazer isso. Vai fechar, não vão dar conta. Porque o orçamento da União, o dinheiro, o fluxo do dinheiro não permite isso, porque a lei não é para isso. Mas tanto fazia eu falar como não falar. Eles iam lá, faziam e depois quebrava a cara só. Porque, como eu estudo, tudo que vai acontecer, eu sei antecipado. O pessoal diz que ele é sortudo. Não. É plano. É conhecimento e planejamento. Ponto. É ali. Só que para fazer planejamento tem que ter informação. Que é a matéria-prima do plano. E isso eu sempre tive demais. Muita informação. Tá, e uma memória abençoada, né? Que eu gravo tudo. E também tem uma coisa. Tudo que não é necessário gravar para um plano futuro, entra de um lado e já sai no outro na hora. Eu filtro tudo, eu não gravo passado, não gravo raiva, não gravo notícia ruim, não gravo nada de ruim. Deleto tudo, só fica o que é bom. E em cima disso que é bom, fica fácil você fazer. Fica fácil você perceber os direcionamentos das coisas. Porque você programou a mente nesse sentido. Mas você acha que isso é intencional?
Você está sempre conectando as coisas para achar soluções? Acabei fazendo. O anjo da guarda faz isso com a gente. Cada um tem uma missão? Claro que tem. E quando tu descobres a tua, tu começa a preparar teu cérebro para aquilo. Entendeu? A mãe sempre dava certos caminhos, assim. A minha bisavó, Joana von Reder, que é a mãe do von Antônio Michels, Joana von Reder. Não tem família von Reder aqui, só teve ela, não tem sobrenome, você pode procurar por aí. Mas ela era austríaca e ela também dizia: Lorena, tu faz assim, 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 assim com esse menino, tu faz assim, tu não deixa isso, não deixa aquilo, provoca isso, provoca aquilo. E tudo que a velha Joana, como a gente chamava ela recomendou, a minha mãe fez. Então, na verdade, ela desenhou alguma coisa para mim e colocou isso na cabeça da minha mãe, mandou a minha mãe dar certos insights sobre isso, e em cima daquilo ali eu fui obedecendo. Então, eu sempre fui muito obediente à minha família, ao meu pai, à minha mãe. Então, isso foi... Mas coisas simples, tão simples que vocês não têm noção. Exemplo. Fica assim... os exemplos, vamos pegar outra aula que o pai deu de 14 anos, mas depois outra aula que ele foi dar... Foi 7. 14 anos ele chegou para mim e disse assim: meu filho, o negócio é o seguinte, tu podes errar. Por amor, o teu pai e a tua mãe vai te perdoar. Mas nunca desobedeças à lei. Ela não te perdoa. Como assim, pai? Olha só. Se comprares um automóvel, carro, moto, tu paga o imposto, porque senão guarda a pita e te manda embora a pé. Se tu comprar um lote, tu paga o imposto, porque se tu não pagar na vida, tu vai pagar na morte. Como assim, pai? O herdeiro só tem direito de pagar as dívidas daquele que usou aquele terreno. É a dívida ativa, né? Ele não sabia o nome, mas hoje é dívida ativa. Então você tem que pagar. É assim que funciona. Isso não pode. Brigar com os meninos, não pode. Se alguém te ofende hoje, tu só revida amanhã, com a luz do outro dia. A luz do mesmo dia nunca se revida nada com a luz do mesmo dia. E perguntas difíceis não se responde com a luz do mesmo dia. Tem que esperar trocar. E aí vai, né? E vai. Então, o que tem de coisa? E depois trabalhei na Souza Cruz, 10 anos. 9 anos e 8 meses, na verdade. E conheci muitos produtores de Pedras Grandes, Araranguá. E olha que eu sempre dei ouvidos para os mais velhos. Melhor coisa que eu fiz. E eles me chamavam para sentar no barranco para contar a história, que eu escutava, eles percebiam que eu tinha boas orelhas, que eu ouvia bem eles, e aquilo tudo foi somando, e eu não esqueço nada. Então eu tenho a memória do cão. Então tudo aquilo foi fazendo um espaço mental para que isso pudesse acontecer. Aí trabalhei nessas instituições de ensino superior, trabalhei lá e comecei a perceber que do jeito que as instituições de ensino superior de Santa Catarina estavam conduzindo, estava errado. Primeiro que eu vi errado. Federal. O que eles têm lá no PPI, PDI deles? Formar um cidadão crítico. Tá errado? Tá. Você não tem que formar pessoas para criticarem. A crítica pela crítica só denigre o criticante e o criticado. E dali não sai. Não desenvolve nada. Não cresce nada em volta disso. Agora vamos formar um cidadão analítico. É aquele que faz análise. Eu não quero uma crítica psicológica. Eu quero uma análise psicológica. Eu não quero uma crítica contábil. Eu quero uma análise contábil. Eu não quero uma crítica odontológica. Eu quero uma análise
odontológica de um paciente ou da ciência da odontologia. Eu não quero uma crítica jurídica, eu quero uma análise jurídica. Eu não quero uma crítica econômica, eu quero uma análise econômica dessa empresa. E a formação mental para isso é totalmente diferente. Tu preparar um cidadão para ser crítico, existe uma metodologia. Preparar um cidadão analítico, você precisa dar para ele visão sistêmica. É outra, isso aí faz parte da metodologia. A metodologia muda. E quem é que tem diferença nessa metodologia aí? Só a FUCAP que se transformou em Univinte. Toda a CAF trabalha formando cidadãos analíticos, por isso muitos se formam e não empreendem, e às vezes outras empresas nem querem contratar aquela pessoa porque a escola realmente não preparou. Agora aí eu disse assim, não, a escola, o correto é assim, 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 e tudo onde eu passei todo mundo dizia, não, você está errado. Não estou errado, até o dia que fiquei desempregado. Aí eu estudei mais um pouco ainda, pegava o avião 98, 99, ia para Brasília assistir como é que a gente chama? Conselho Nacional de Educação. Até hoje eles se reúnem toda quarta-feira de manhã, primeira quarta-feira do mês. Brasília, lá no auditório, no anexo 4, no auditório lá no MEC, lá estão eles reunidos, inclusive nos dias atuais. E lá estava o Expedito, num auditório enorme, só eu no cantinho. Eles não davam palavra pra gente. Mas eu ficava ouvindo eles discutirem a LDB. A regulamentação da LDB. Dali nasce a lei dos sinais, a lei da avaliação, a lei dos cursos e diretrizes, tudo eu vi. Eu vi eles fazendo isso. Então, quer dizer, ali eu peguei finalmente as últimas matérias-primas para fazer o plano FUCAP. Quer dizer, a FUCAP é um sucesso. Gente, mas eu levei 2 anos planejando, desempregado. Porque se eu tivesse um trabalho, um emprego, não conseguiria planejar. O planejamento é muito grande. Você escrever lá missão, visão, valores. Lá eu tenho as atas lá em casa, ontem ainda estava olhando, foi em 1999, em novembro. E até hoje está lá. Vamos lá, missão: desenvolver o potencial realizador das pessoas. Acreditar que a pessoa pode se desenvolver. Desenvolver cidadãos sadios, habilitados para a profissão e para a vida, integrados com a comunidade. Desenvolver cidadãos sadios, né? O que é cidadão sadio? Que não rouba. Vai lá na FUCAP, está tudo aberto lá. O Data Show, a TV, as coisas lá. Tem muro na FUCAP? Não tem. O MEC chega ali e diz, mas cadê o muro? Não tem muro. Só essa cerca viva? Claro, a universidade é viva, ela não pode ter muros. Entendestes? Então não é só pensar, é fazer. Sim. Expedito, quando você começou de fato, né, a FUCAP, você estava ali colocando o conhecimento, a expertise que você tinha acumulado ao longo da sua vida, certo? E você compartilhou comigo um dia que você tinha o sonho de ser médico veterinário. Foi. E olha, às vezes a gente reclama e não ouve Deus, e às vezes não sabe receber um não. Pasmem o que eu vou contar agora. Eu sou técnico em agropecuária. Fiz um curso pré-vestibular, Bardal, no ano de 81, em Florianópolis, lá na Felipe Schmidt. Para passar no vestibular, CAV Lages. Vocês acreditam que eu fiz 3 vestibulares em seguida e rodei todos eles? Deus não queria um expedito veterinário. Queria 1.000. 300 já se matricularam no Univinte. Olha só, e eu chorei quando rodei. Claro, todo mundo chora. Você se esforçou para dedéu para aquilo e Deus disse, não, tu não vai fazer. Mais tarde, fazendo uma análise, na hora de passar para o cartão, tem aquelas questões que tu deixa para trás. Então, quer dizer, eu ia passando por... Lembra do furar cartão? Sim. Vinha certo. De repente, começava tudo errado. Claro, aquela ali eu não pulava no cartão.
Deus me induzia ao erro para mim não acertar. Todas as vezes acontecia isso. Enquanto estava todos respondidos, eu vinha ali, acertava tudo. No terceiro que eu fui conferir o gabarito, eu disse, passei, vamos embora. Nem vou conferir o gabarito. Estava confiante. Na terceira vez que eu fui lá conferir o gabarito, aí eu vi, caramba, eu acerto tudo até eu deixar uma que não sabia em branco. Mas não pulava no gabarito. Continuava furando. Olha só. Como? Todas as 3 vezes eu cometi este mesmo erro que Deus não queria que eu passasse para o cartão correto. Hoje eu penso assim. Mas na época a gente não pensava assim. Então às vezes a gente precisa, né, entender os desígnios de Deus, que é muito importante. A felicidade passa por isso. A felicidade é um estado de espírito de como você administra o poder material e o poder espiritual, que não existe felicidade sem a matéria, o material. Ele faz parte, mas não é tudo, é só uma parte. Eu conheço pessoas felizes com pouco dinheiro e pessoas que têm muito dinheiro infelizes. Então o dinheiro não é sinônimo de felicidade. Expedito, agora nós estamos aí às vésperas de eleições para prefeito. E você está nessa corrida eleitoral como candidato a prefeito de Capivari. A minha pergunta é, o que te move? Vê bem, você atende aos... Como é que eu vou dizer? A missão que Deus dá, você atende aquilo. Você pede uma coisa, Ele te dá, né? Pediu amor, mandou eu beijar o pai. Pediu que eu tivesse... Tem outras coisas que a gente pede para ser útil, porque dinheiro você não vai levar para o caixão, então dinheiro não preciso, eu tenho o necessário, sou aposentado, mas assim, né? Vai ao menos viver. E o terreno que eu nasci aqui em São Martinho está lá, e eu ainda pensava na época, se a faculdade der tudo errado, eu volto para o interior. Eu volto lá para São Luís do São Martinho, Santa Catarina, e ainda me deram o nome de santo, olha que legal. Aí quando você pensa assim, puxa, fiz tanta coisa boa que Deus mandou-me fazer, né? Eu tenho uma faculdade agora, um centro universitário de referência. Eu preciso que a cidade seja a referência. Eu só me coloco à disposição para fazer da cidade uma referência como fiz na faculdade. É muito importante para aquele povo ser uma referência em bons atendimentos, uma referência em serviços públicos para a tua comunidade. Não vou fazer nada extraordinário. Não. Eu vou cuidar das pessoas naquilo que elas mais precisam. Saúde, educação. Sim, mas você tem projetos para mudar essa educação? Tenho, mas não é para mudar Capivari, é para depois ser referência para o Brasil, para o mundo. Mas eu só vou conseguir implantar as minhas verdadeiras ideias, e vou dizer em seguida, para a educação, fazendo. Depois vou dizer por quê. Então, cuidar das pessoas com a saúde, cuidar com a educação, cuidar com o respeito, prestar atenção nas suas dificuldades e buscar soluções para as dificuldades deles. E muitas vezes, pasmem, não custa tanto. É muito fácil você ter uma cidade que atende bem num posto de saúde. É muito fácil você fazer com que as pessoas não vá de madrugada pegar uma fila, lugar de doente. É na caminha e no tratamento, não é na fila. Na minha cidade tem fila para pegar ficha. Existem formas de acabar com isso? Se alguém pensar em ti, vai ter. Se alguém não pensar em ti, que está me ouvindo, não vai ter. Essa é a realidade.
Então, e tudo é prioridade. Lá em casa, ou na tua, na nossa, queimou uma geladeira. Qual é a prioridade da família? Arrumar. O cara do conserto disse que não tem que comprar uma nova. A prioridade da família é guardar dinheiro para fazer, ou comprar uma geladeira nova. Qual é a prioridade da cidade? Saúde. E por que não tem 24 horas? Porque não é prioridade. Porque se fosse prioridade, teria sim. Porque a família conseguiu comprar a geladeira. Assim como você conseguiu comprar a geladeira, aqui, né? Assim como você conseguiu comprar a geladeira, o prefeito, quando quer, faz acontecer também. E se faltar dinheiro, nossa cidade lá não vai faltar dinheiro, vai ter dinheiro muito para a saúde. De 17 milhões, tirar 15% da saúde é muito dinheiro. 15% de 17 milhões. Mas eu não tenho vergonha de fazer um café colonial, um jantar dançante, como a minha cidade faz, para a cidade que eu nasci faz, onde eu vi, lá onde começa o Capivari. Lá se faz jantar dançante para dinheirinho para o hospital, para o médico, quando falta dinheiro para pagar. E eu não tenho vergonha de fazer isso. Então eu vou ter orgulho em poder fazer e mudar tudo isso. Tá, eu disse que eu ia contar outra história do... Outra história? Não, eu vou contar uma historinha aí que eu pulei por cima. Quando eu estava falando das pessoas ali. Projetos. Educação. Ah, educação. Gente, o FUCAP Univinte nasceu dentro de um colégio municipal. E o que eu vou mudar é uma coisa que eu vivi. Não é coisa que eu aprendi, eu observei uma coisa e você vai concordar comigo. Eu observei, vamos para a observação. Então não é só você ir lá, tá fazendo uma coisa, não. Observa o mundo ao teu redor. Observe as crianças e as professoras. Durante o período que eu fiquei lá dentro do colégio municipal, as crianças chegavam, entravam na sala de aula, a professora ficava gritando com eles e eles com a professora até o intervalo. Ela não conseguia dar aula. Na maioria das turmas isso era impossível. Fica aquele, cala a boca, fica quieto, senta ali, eu te pego e não sei o que puxa daqui. Professora, deixa no banheiro, professora, deixa pra cá. E os alunos naquele vucu-vucu e a professora não conseguia dar aulas. Aí vinha o intervalo. Voltavam tudo quietinho. Aí ela lecionava. Isso já é uma aula. Bom, teoria do recreio, recreação. Parar um pouco a mente, né? Porque a gente não consegue se concentrar durante 3, 4 horas. Então você numa aula, numa palestra, em qualquer coisa, 1h30, máximo 2 horas, você precisa parar. Aí vem a teoria da recreação, que é para a criança sair, brincar, ou fazer qualquer coisa, menos o que ele estava fazendo, que era aula. Vai para o recreio e depois volta. Eu sou do tempo que não tinha merenda. A gente levava batata assada, trocava com pão com a professora, né? Pão doce, que lá em casa não tinha, adorava pão doce. Mas aí eu trocava com a professora, ela ficava com a batata assada e eu com o pão. Mas logo em seguida veio o lanche, já veio a teoria da alimentação. Ninguém aprende com fome. Ninguém aprende com fome. Então tá. Então agora o serviço público vai começar a dar merenda, vai fazer comidinha para as crianças. Que horário botaram para servir? No horário errado. Hora de recreação é hora de recreação, a hora de alimentação é hora de alimentação. Isso eu aprendi lá em casa. Hora de dormir é dormir, hora de trabalhar é trabalhar, hora de rezar é de rezar. Tudo tem a sua hora, menos na escola. É um rolo. É uma coisa que ninguém se entende na escola, como a dinâmica dela. É como se estivesse conduzindo animais. Então, continuando falando sobre as escolas, a dinâmica da sala de aula precisa ser mudada. Quando você chega na escola, você precisa, primeira coisa, alimentar as crianças. Aí depois vai para a sala de aula, vai ter a tua atividade normal. As duas teorias estão certas. A teoria do recreio está certa e a teoria que ninguém aprende com fome também é verdade. O que precisa fazer é separar as duas coisas. A hora de alimentarmos
é quando chega e a hora de... aí vai para a atividade, cansou da atividade, faz o intervalo. Então, que faça o intervalo 15 minutos, mas quando chega meia hora, não sei o tempo necessário para a criança, para ela que seja esse tempo, mas tem que fazer isso. E olha o que eu fiz no Univinte, lá na Univinte. O professor, quando chega na faculdade, ele já ganha no início do mês vouchers por mês para ir para a cantina, fazer o lanche dele. Não pode ir para a sala de aula com fome. Eu já fui muito e não gostei, foi muito ruim. Eu me esforçava para não descontar no meu aluno os defeitos humanos. Eu não quero que o professor vá para a sala de aula sem fazer a sua alimentação, para não descontar no meu aluno os defeitos humanos, que a gente está com fome, a gente não tem paciência, a gente não escuta direito, a gente não responde direito. Pode observar em você. Isso é um defeito humano e não é só em mim. Então, eu saí aqui de Tubarão lecionar em Araranguá. Chegava lá, não tinha comida quando eu chegava, tinha nada do recreio. E na hora do recreio, o que acontecia? 4 e 5 alunos em redor de mim fazendo pergunta. Como que eu ia comer? E até o final do dia, quando chegava o final da noite, tinha que ir embora. Eu não tinha mais lanche, nas aulas professores já tinha comido tudo. Então aquilo foi muito ruim para mim. Então, como foi ruim para mim, é ruim para os outros. Então, quando você começa a observar as pessoas, você começa a atender as pessoas. Os Covid foi uma aula. Eu observei todo o Covid, não demiti os professores, eu mantive os meus profissionais, porque eu sabia que o EAD no Brasil desenvolveu muito. Eu sabia que muitas iam abraçar o EAD para ganhar dinheiro. Eu sabia o que tudo ia acontecer. Como também sabia que eu tinha um pouco de dinheiro para aguentar eles as folhas de pagamento. Sabia que lá no banco também tinha para 6 meses e nunca neguei para todo mundo, não, para 6 meses eu tenho dinheiro no banco. Mesmo que o aluno não pague, achava que ia morrer, né? Se eu for morrer, para que eu vou pagar os pedidos? Eu não vou mais pagar a mensalidade. Outros perdiam o emprego, não tem nem como pagar a mensalidade. Mas eu tinha que ter o dinheirinho no banco, todo mês fazia toim, 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 ia caindo. Quando chegou um ponto de quase acabando o dinheirinho e eu já chamando eles e dizer, olha, nós vamos embora tudo junto, que não vai sobrar para mim e nem para ti, funcionário. Nós estamos no mesmo barco, entendeu? Então não tem saída, não vai ter rescisão. Eu vou gastar até o último minuto que temos. Tá bom. Quando eles voltaram, mulher do céu, bateu a saudade em mim, bateu a saudade nos professores. Fiz uma reunião e disse, olha, a partir de amanhã, não, esse era início de fevereiro, a partir do dia 14 de fevereiro, vocês vão dar aula no celular, aqui assim, 5 minutos, e depois vão dar aulas presenciais para os presentes. Ah, não vão vir. Não vem a metade, eu digo, eu quero 85% na sala de aula. 80% estava ali, um mês depois, 95%, 2 meses depois, os outros 5% se planejaram, até para onde deixar as crianças, né, que muitas vezes não precisava de ajuda. Olha, voltou todo o ensino presencial, tudo daquela forma. Agora, muitas vezes eles perguntavam assim, Expedito, primeiro pediu, eu quero dar aulas de casa, remota da minha casa. Não quero vir aqui na faculdade. Tem que vir aqui? Eu digo, tem. Então, quando terminou todo o processo lá e os tempos dos Covids, e percebemos o quanto que o EAD é possível, até onde ele vai, até onde ele não é mais possível trabalhar, o presencial, até onde que tipo de conteúdos, que tipo de profissão, enfim, que aulas podem ser presenciais e outras EAD, somos especialistas nisso, e isso foi fundamental, foi muito importante. Então nós conseguimos fazer com que o professor ficasse na sala de aula e a gente dizendo assim, mas não tem diferença uma sala de aula, a minha aula de casa ou daqui. Eu disse, não, tem que ser daqui, porque o aluno precisa perceber que você existe, que eu existo.
Quando o aluno perceber que nós existirmos, quando ele perceber que o conhecimento do EAD não dá segurança suficiente naquilo que ele vai praticar, ele vai ter saudade de nós aqui, de mim, de ti, e vem todos. E assim foi nos treinamentos. Começou lá de 14 de fevereiro de 2001, vieram todos. E o nosso ensino presencial, temos EAD, mas uma partezinha. Mas o nosso EAD é semipresencial, não é o virtual abandonado. Então, existem 3 modelos. Temos o intermediário, que muitos chamaram de híbrido, eu acho o termo errado, mas dá só para entender. Posso depois explicar o que significa o termo do híbrido. Mas a gente conseguiu entender tudo isso, praticar e fazer isso muito bem. Tudo isso eu digo só para uma coisa, mostrar que o papel do reitor Expedito, quando for reitor, que hoje é a Cleusa, hoje eu sou investidor, mas o papel do Expedito sempre foi interpretar o aluno para prestar o melhor serviço. Eu também interpreto as necessidades dos munícipes para, sim, prestar o melhor serviço público. Percebem? É por isso que eu me candidatei. E, em poucas palavras, eu quero uma universidade de referência num município de referência. É isso que importa, não só para mim, mas para os próprios munícipes. Por isso estou à disposição. Expedito, antes você falou assim que se nada desse certo na FUCAP, você voltaria lá para sua cidadezinha, no interior de São Martinho. Teoria do lastro. Nunca passaria pela minha cabeça que o Expedito, o cara executor, o cara líder, que vai atrás de soluções, que é ponta firme, passaria na cabeça dele o medo de não dar certo. É o risco, a teoria do risco. Muita gente... a teoria do lastro. Como todo empreendedor corre riscos de estar certo ou estar errado, da leitura que ele fez estar certo, estar errada, os planos, o marketing e os serviços todos, tudo tem o seu risco. Então, quando você tem o seu risco, você já precisa, o empreendedor sempre se preocupa. Se isso acontecer, o que eu vou fazer? Plano B. Como se fosse um plano B. Então eu sempre disse assim, e fiz um trato também muito importante com a minha esposa. A Margarete trabalhava na Ipagre, ganhava bem suficiente para sustentar os filhos. Tudo que eu tinha eu investi na FUCAP, no negócio, tudo. Hoje não tem quase mais nada no meu nome. Tudo está no nome da empresa. O que o Expedito tem? Ele não tem quase mais nada. Nem herança para os filhos não tem mais. Tudo foi para a empresa. Sempre para a empresa. E ficou o terreno que eu nasci aqui em São Luís, a minha maternidade particular. Até tropecei. A minha maternidade particular, onde eu nasci, está lá a casa de pé, uma casa de madeira, mas está lá de pé ainda. E se nada disso der certo, eu volto para lá. E eu fiz um trato com a Margarete assim, bom, eu vou investir na criação de uma universidade, porque eu já vi ela como ela é hoje. Tu sabe quando tu tem visão, vai ter tantos alunos, semestre que vem vai ter tanto, no outro ano vai ter tanto, eu sempre enxergo antes o que vai acontecer. Vai precisar mais sala, vai precisar mais isso. Então tudo isso na minha cabeça é muito claro. Entendeu? O futuro é muito claro assim para mim, porque o passado eu deleto demais. Passou, é passado. Então eu consigo fazer tudo isso funcionar de uma maneira muito própria. Então, esse lastro todo mundo tem, que é uma garantia, né? Uma garantia que se não der certo. E continua lá, o terreno lá em São Martinho, mas, como eu disse, a minha esposa foi uma parceira nesse sentido. Tu vai criar os filhos? Crio. Agora, se eu perder tudo, olha agora o importante. Estamos quase no fim do programa. Se eu perder tudo, o que tu vai fazer comigo? Tu vai me abandonar? Tu vai bater em mim? Ou tu vai me perdoar? Porque eu quero perdão antecipado. Ela disse, eu te perdoo, se der errado, eu te perdoo. Então eu já ganhei da minha esposa o perdão antecipado.
A carta branca para tentar. Para errar e dizer também que tu veio lá de Orleans, lá do Rio Novo, e eu de São Martinho, se nós tivermos que voltar do zero com a enxadinha nas costas, tamo junto? Sim. Tá bom, acabou-se. Soltou o alemão no pasto. Livre, leve e solto para criar, então, para voar. Você fez perguntas importantíssimas. A do lastro, a do pacto familiar de marido e mulher, na desgraça, o que ia ser. Tu vê que eu já vinha prevenindo as pessoas sobre tudo. Até uma possível frustração eu já colocava isso na mesa. Tudo muito limpo no meu cérebro. Então precisava ela perder noite de sono comigo, eu com ela. Gente, eu chego em casa, faço as coisinhas rapidinho, coisa e tal, em 5 minutos ali, deito na cama, em 2 minutos eu durmo. Eu não fico mais de 2 minutos deitado para dormir. É deitar e apagar. Por quê? Eu não carrego preocupação. Porque tudo que eu for fazendo, eu sei que está tudo tão planejado que não tenho preocupação. E quando Deus diz um não, é porque não é a hora. Quando eu perdi a outra eleição, só ganhei experiências boas e conheci a minha comunidade, eu só guardei as coisas positivas. E entendi o recado de Deus que disse: ainda não está na hora. Você não está totalmente preparado. Talvez até tivesse, acho que melhor do que o que aconteceu lá, eu acho que eu teria feito um pouquinho melhor, mas o que ele queria que eu me preparasse mais um pouquinho. É massa, né? A vida é muito massa, é muito Expedito, massa. Estamos chegando na última pergunta. Pronto. Essa última pergunta, eu acho ela muito especial, porque ela é única e cada um responde de forma única. É como se você fosse passar a régua na conta da sua vida, fechar essa conta, fazendo uma autoanálise de tudo o que passou, de todos os ensinamentos, de quem o Expedito se tornou, aquela criança tímida que evoluiu, que progrediu, que construiu toda essa história, esse legado inspirador e ainda tem tantos sonhos e tanto a contribuir para a humanidade. Se você fosse fechar a conta de daquela grande lição que você aprendeu na sua vida e fosse resumir isso numa frase, dizendo assim: eu, Expedito, vivi o que vivi e aprendi que fiz o que eu devia ter feito no plano que não é meu, de Deus. Amém. Expedito, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, como faz para encontrar você ou a Uni20? Como que faz? Acho que o mais prático seria o Instagram, que seria lá #Expedito Michels ou Uni20 FUCAP. Muito bem, esse episódio foi muito especial, foi muito bonito. Muito obrigada por tantos ensinamentos, por tantas mensagens bonitas. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão estar do outro lado, escutando, seja no Spotify, seja no YouTube, ou acompanhando os cortes desse episódio, vão refletir sobre a própria vida, vão ter algum momento de inspiração e ter algum insight com tantos ensinamentos que você compartilhou conosco. Esse foi o episódio de número 16 com o Expedito Michels. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e sucesso para você e sua família. Amém. Amém. Tchau, até a próxima. E se quiser botar mais um pouquinho agora, tu quer botar ali no 3, 2, 1? O que é a Uni20? Uni20 é a universidade em 20 anos. Isso é uma meta. Faça a sua também.